Pais amados irmãos, não adianta a pessoa orar se exibindo. Claro que a oração é algo fundamental para o cristão e principalmente para a igreja. É uma prática que sempre foi realizada e é necessário que ela seja realizada. Há nesse canal alguns ensinos e pregações sobre a necessidade de orar. E eu sim lhe repasso que você tem que fazer essa prática. E essa prática ela será muito necessária para que assim você venha manter o seu hábito espiritual ativo. Até há pouco tempo foi criado um canal só sobre oração, um canal do pastor Jardel Fernandes, que eu vou até deixar aqui no card. Porém, queridos, sem dúvida nenhuma, que a prática errônea e errada da oração, ela trará grandes consequências e de nada irá servir. E é sobre esse assunto que eu quero trazer nesse vídeo. Então, irmãos, Jesus ele traz uma restrição, né, de que o cristão deveria orar. Porém, ele deixa as dicas e ele dá o direcionamento de qual forma nós deveríamos orar e qual forma nós não deveríamos orar. E a forma que nós não devemos orar está expresso lá em Mateus, capítulo 6, verso 5, que vai dizer assim, ó: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai em secreto, e teu pai em secreto te recompensará publicamente. Primeiro, irmãos, não devemos usar a prática da oração como uma vitrine para nós, né? Há pessoas que muitas vezes usam a prática da oração como se fosse uma vitrine dela mesma, como se fosse algo utilizado para se amostrar, para se apresentar como uma boa aparência para as pessoas. E isso é um erro muito grave. Infelizmente, existem muitos pregadores, ministros, ou até mulheres que se dizem mulheres de oração, que usam a oração dessa forma. Tão somente, muitas vezes, para se gabarem que são pessoas de oração. Muitos deles se gabam porque subiram o monte, e tem deles que acham que quanto mais alto for o monte, maior é o sacrifício que eles realizam e mais espiritualidade eles têm por estar se sacrificando mais. Se gabam por realizarem vigílias e passarem a noite toda acordados. E se gabam por não perder nenhuma reunião de oração. E logicamente que a prática da oração é louvável, ela é essencial o cristão orar. Porém, são cristãos que usam isso como uma vitrine, e principalmente para se gabar. Eles começam a se gabar e usam a oração de uma maneira totalmente pública, que é isso que as Escrituras estão dizendo. Quando tu entrares no teu quarto, fecha a tua porta. Que primeiro, a oração ela era algo que principalmente tinha que ser utilizado de uma forma particular. Aí você diz, irmão Francisco, mas a gente vê nas Escrituras reuniões de oração. Realmente existiam sim cristãos que se reuniam e oravam. Porém, a gente vê cristãos que muitas vezes dão muito ênfase à oração grupal de muitas pessoas, e muitas vezes esquece dessa oração só, que é o fechar da porta do quarto. Qual é o erro? É quando se é utilizada essa oração em conjunto tão somente para se gabar e tão somente para mostrar qualidade. Há pessoas, irmãos, que só oram em grupo, que só oram na congregação, que só oram se estiver rodeado de pessoas e pessoas vendo. Há pessoas que acreditam que a oração mesmo que vai servir é aquela que tem várias pessoas. Há quem diga, irmãos, que quando vai orar, e as mesmas pessoas que quando estão em oração de muitas pessoas, elas se exibem de uma maneira, e quando elas estão orando, só elas se exibem de outra maneira. Há pessoas que quando vão orar, que tem muitas pessoas vendo, ela faz uma apresentação, ela fala línguas e ela muda a voz. Mas se é duvidado muito que essas pessoas quando estão orando só vão fazer tudo isso. Isso nos mostra, irmã, a vaidade que tem no coração do homem, como é fácil
o homem utilizar essa vaidade para se auto-exaltar. E muitos deles, irmãos, se acham melhor do que os outros, mais espirituais do que os outros, e acham que estão agradando a Deus tão somente pelo realizado sacrifício. E há dessas reuniões de oração que a menor ênfase que se é dado é a oração. Na verdade, há muitos moveres, há muitas profecias, há muitos momentos que se é louvado o hino e muitas coisas, e muitas vezes é dedicado pouco tempo à oração. E quando há oração, alguém se levanta e não há edificação nenhuma. E a gente vê que essas pessoas, infelizmente, não estão agradando a Deus dessa forma. Sabe por quê? Porque tudo isso é um tipo de oração hipócrita, que é utilizado tão somente para se autopromover e se amostrar. Neste texto, Jesus está usando o exemplo de quem? Dos fariseus. Me diz uma coisa, será que os fariseus oravam? Oravam muito mais do que a gente. Será que os fariseus jejuavam muito mais? Será que os fariseus tinham conhecimento? Tinham. E ainda assim, Jesus ele está exortando, usando o exemplo, comparando algo que nós não deveríamos se assemelhar, que seriam os fariseus realizando a oração, que a oração deles seriam orações vaidosas, orações para se amostrarem, para se autopromover. Mas em segundo lugar, irmão, a gente vê que nós não devemos usar a oração para justificar os nossos pecados mediante o nosso próximo. E vê pela parábola do fariseu e publicano, que diz que eles subiram ao templo para orar e diz que o fariseu dizia: Senhor, eu te dou graça porque eu te dou o dízimo de tudo que eu tenho. E eu não sou como esse publicano, adúltero, pecador. Né? E disse que o publicano mal tinha coragem de olhar para o céu, então somente batia no seu peito e pedia perdão, humilhado. Né? Então a gente vê um tipo também errado. Há pessoas que se auto-justificam porque fazem, porque oram muito. Isso cria uma arrogância no coração delas, onde elas acham que os seus ditos pecados necessariamente não são tão pecados, já são justificados por conta de elas serem pessoas de oração, enganando a si mesmo e humilham até os outros. Diz que os outros estão em pecado tão somente por não frequentar a reunião de oração, tão somente por não estar naquele meio. Dizem que os outros são carnais porque não frequentam a reunião de oração. São bisbilhoteiros da vida alheia, são caluniadores, fofoqueiros, mas tão somente porque vivem nas reuniões de oração, nos círculos de orações, se acham espirituais, onde muitas vezes são pessoas hipócritas, pessoas que não têm caráter, pessoas que dão mau testemunho e principalmente pessoas que são arrogantes espirituais. Um verdadeiro cristão, quando ele está orando, o que você vai ouvir é pedidos de perdão, assim como esse publicano. Mas a gente vê o que? Pessoas que muitas vezes oram e é uma oração arrogante. É como se ao invés delas orarem dependendo de Deus, Deus é que depende da oração delas. E são pessoas totalmente arrogantes. A gente vê que muitas vezes são pessoas, irmãos, que para orar dependem do círculo de oração, das reuniões de oração. E às vezes aquelas pessoas que não participam desse lugar, muitas vezes ou oram até mais do que ela, ou tem uma oração sincera. Muitas vezes, nós são pessoas que têm até mais caráter, mais boa índole, mas tão somente por não rotular ser um frequentador do círculo de oração, muitas vezes essas pessoas não são tidas como homens e mulheres de oração. Então, esses são tipos de oração que Deus não recebe e não responde, porque são orações hipócritas, tá bom? Então, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Amém.